Oi, alunos do Colégio JMJ, tudo bem? Aqui é o professor Paulo, professor de matemática. Sou professor também responsável em dar para vocês álgebra e geometria. Venho nessa aula inicial com vocês aí, iniciarmos e rever a matéria de potência e suas propriedades. Bem, nós estudamos no 6º ano e no 7º ano sobre esse conteúdo, então as suas aplicações. E nesse ano específico, nós vamos aprofundar ainda mais a importância dele. Essa aula de hoje, na verdade, nós vamos verificar o que é a potência e como ela pode ser aplicada no dia a dia. Bem, vocês lembram que potência, na verdade, é uma forma diferente de escrever uma multiplicação? Na verdade, a potência é uma multiplicação de fatores iguais. Ou seja, se nós pegarmos aqui 2 elevado ao cubo, nós vamos ter um produto de onde é formado por 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, multiplicamos o 2 de acordo com o que o expoente pede, olha só. Então nós temos 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Opa, peraí. Então se vocês observarem bem, essa parte de baixo aqui da potência, nós vamos denominar base, e essa parte de cima aqui, nós denominamos expoente. Então a regra inicial, a definição inicial de potência é justamente multiplicar a base de acordo com o número que está no expoente. Ou seja, é uma repetição de números iguais, é um produto de números iguais. Se nós pegarmos aqui, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes quanto? 3. Ou seja, repetimos o 3 duas vezes. Duas vezes. Olha só, 3 vezes 3, 9. Tudo bem até aí? Nós temos aqui 4 elevado à primeira potência, ou seja, repete o 4 apenas quantas vezes? Apenas uma única vez. Bem, a potência, na verdade, ela explica sobre muitas coisas que estão acontecendo no nosso país hoje. Se nós pegarmos, por exemplo, aí essa pandemia que está acontecendo aqui no Brasil, ele é um cálculo que é feito por potência. Olha que interessante, nós vamos ver um pouquinho mais à frente nas nossas próximas aulas. As potências, na verdade, para ela poder ser, como posso dizer para vocês assim, com a potência ela pode ser escrita de forma mais simplificada, nós temos as propriedades. Então, nós temos aqui algumas propriedades que auxiliam ou reduzem um cálculo que formam potência. Até porque a potência são números grandiosos, que nós iremos ver esse ano, e nós vamos tentar reduzir através dessas propriedades. Aqui no nosso quadro aqui, eu vou explicar para vocês 3 propriedades específicas. A primeira propriedade é a propriedade do produto. O que é a propriedade do produto? Bem, essa regra aqui, pessoal, ela só se aplica com fatores iguais. Então, a primeira coisa que nós temos que observar aqui, ela só pode ser aplicada se as bases forem idênticas, ou seja, se as bases forem iguais, gente, ó, iguais, ó, 2, 2, 3, 3, 10, 10. Aqui eu vou colocar para vocês aqui, então sempre com fatores iguais. Se nós observarmos aqui, olha só, regra de número 1. Quando nós temos um produto de bases iguais, o que acontece? Conserva-se base, olha só, continua A. Troca o sinal de vezes e soma o expoente. Então, conserva-se base e soma os expoentes. Então, olha o que eu fiz aí. Conserva a base, soma os expoentes. Galerinha, presta atenção aqui. Você vai trocar o produto por soma, ok? Troca produto por soma. Olha como é que é tranquilo. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quarta potência. É 2 elevado a 3. Aqui não é produto? Transforma para quê? Mais. Então, conserva-se base, somos expoentes. Nós vamos ter 2 elevado à sétima potência. Conseguiram ver? Conserva-se base, soma expoentes. De novo aqui, olha só. Produto. Eu tenho 3 elevado a 2 mais quanto? 5. 2 mais 5, 3 elevado à sétima. Observe que aqui era 2 potências, transformou em apenas uma potência. Aqui nós temos, olha só, quando aparece nós colocamos o número 1. Conserva base, soma-se, expoente. Então, 1 mais 2, mais quanto? Mais 3. Nós vamos ter 10 elevado à sexta potência. Perceberam aí, galera? Conserva base, soma expoente. Essa é a propriedade number 1, número 1. 1, ok? Nós temos aqui a próxima. Segunda propriedade também, nós chamamos de propriedade do quociente ou propriedade da divisão. Bem, o que acontece? Eu escrevi aqui de 2 formas. Então, quando nós temos a divisão, por exemplo, nós conservamos a base, e aí, se na multiplicação você soma,
na divisão, na operação contrária à multiplicação, então aqui na divisão você conserva a base e subtrai expoentes. Então se for uma subtração, uma divisão, conserva a base, subtrai expoentes. Deu para entender? Eu posso escrever ela em forma de divisão e também em forma de uma razão, que nós aprendemos no ano passado, ou seja, em forma de uma fração. Aqui continua a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho conserva a base e subtrai expoentes. Aqui continua a mesma coisa. Tem que tomar cuidado aqui. Isso aqui só vale se o A for diferente de quem? Zero. O A não pode ser zero, até porque não existe divisão por zero. Então, esse A aqui, aqui na divisão, ele tem que ser diferente de zero para que a propriedade seja escrita corretamente. Essa propriedade nós vamos ter aqui. Olha só o exemplo. Se eu tiver 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 2, se eu tiver 5 elevado a 3 dividido por 5, se eu tiver 10 elevado a 1000 dividido por 10 elevado a 999. Galerinha, sempre quando for divisão, conserva a base, olha só, e subtrai expoentes. Então conserva a base e subtrai expoentes. Vai ficar 2 elevado a 2. Perceberam aí? Aqui no outro caso nós temos aqui quando não tem, coloca 1, galera. 1 de novo, olha só. Conserva a base, subtrai expoentes. Eu vou ter 5 elevado a quanto? 2. Tudo bem até aí? E a última, 10 elevado a 1000. Observe que eu vou trocar aqui, ó, divisão. Eu vou colocar menos 999. Vai dar 10 elevado a quanto? 1. Ok? Segunda propriedade. Primeira propriedade, se é um produto, transforma em soma em expoente. Na divisão, se é divisão, transforma em subtração no expoente. Tudo bem até aí? Essas são as duas primeiras propriedades e propriedades primordiais para reduzir o cálculo. E agora nós vamos para a terceira propriedade. Terceira e última propriedade dessa aula de hoje. Olha que interessante. Essa é a terceira propriedade. A propriedade chama-se propriedade de potência de potência. Cuidado! A potência de potência, ela vai aparecer algumas coisas importantes. Nós, professores de matemática, também chamamos de propriedade que possui os parênteses. Então, o que nós podemos dizer aqui é que essa propriedade aqui, ela possui os parênteses. Ou ela pode produzir também colchetes ou chaves. Então, para aplicar essa propriedade aqui, ela precisa exclusivamente de um parêntese. Como assim, professor? Quando eu tenho parênteses, a regra é clara. Olha só. Conserva a base, ó. Repete a base que é o A. E aí, você multiplica expoentes. Olha como é que fica. Então, fica um produto ali. Então, nós vamos ter aqui, ó. Conserva a base, multiplica expoentes. Ok? Potência elevada na potência. Então, nós vamos ter aqui, ó. 2, que eleva a 3, vezes quanto? 2. Observe que eu multipliquei. 3 vezes 2, 6. Entenderam ali? Próximo. Se é potência de potência, 2 elevado a 4 vezes 2 dá 2 elevado a 8. Então, sempre quando nós temos aqui, apareceu parênteses, nós conservamos base, multiplicamos expoente. Repete de baixo, multiplica o de cima. Multiplica, ok? E aqui, pessoal, eu coloquei para vocês aqui, olha só. Eu coloquei para a galerinha para ficar mais legal. Eu coloquei um parênteses e um colchete, tá certo? Então nós podemos multiplicar os três, ó. 5 vezes 2 vezes 2. Então vai ficar 10 vezes elevado a 5 vezes 2 vezes 2. 5 vezes 2, 10. Vezes 2, 20. Então vai dar 10 elevado a 20. Essas são as três primeiras propriedades, ok? Tchau para vocês e até mais, tá bom?